Certo. Então vamos para a próxima fase, que é a fase de gastrulação. E lá vamos nós! Como o próprio nome diz, gastrulação significa formação do intestino. E é nessa fase do desenvolvimento embrionário que vai se formar justamente o tubo digestivo. Nessa fase de gastrulação, a gente vai dessa estrutura que é chamada de blástula. Então aqui eu estou mostrando uma blástula de um organismo que tem ovo isolécito, até a essa estrutura aqui que é chamada de gastro. Abri um blastóforo, é boca ou ânus, se forma o intestino, tá pronta a gastrula. O que acontece nesse processo de gastrulação? Senta que lá vem a história. A gente pode dividir em 3 fases principais, que a gente chama de blastia, estomia e celia. Vamos ver o que é essas fases? A primeira coisa é a formação do tubo digestivo. Como acontece a formação do tubo digestivo? Cria-se nessa bola de célula, imagina aqui, né, a bolinha de célula. Cria nessa bola de célula uma invaginação, né? Como se você pegasse uma bexiga e apertasse. Na hora que você aperta, você não cria um buraco, né? Você não cria uma cavidade. Então, cria-se uma cavidade, uma primeira entrada, e essa entrada é chamada de blastóporo. Ou poro da blástula, certo? É como se fosse uma boquinha, né? Um poro. E essa parte da blastoderme que está entrando, que está invaginando, Ela vai invaginando, 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 invaginando. até formar um saco, como está mostrando aqui nessa imagem corte transversal. Então, tá vendo como que o poro vai se adentrando, empurrando o tecido, e aí se forma como se você realmente empurrasse uma bola com o punho, e aí você forma aqui essa estrutura que parece um come-come, né? Um Pac-Man. Né? Uma bola amassada. Então, esse poro é chamado de blastóporo, e a cavidade, essa cavidade aqui, ó, tá mostrando de amarelinho, que é formada na gástrula, é chamada de arquêntero, ou gastrocele. E isso é o primórdio do tubo digestivo dos animais. Bom, aí, em alguns casos, essa bolsa gástrica, né, esse arquêntero, ou gastrocele, ele continua o seu desenvolvimento até conectar com a parede posterior do blastóporo, né, com o outro lado, e fundir com essa parede abrindo um outro buraco, né, uma abertura secundária. E aí o que era um saco se torna um tubo que vaza de um lado ao outro na blástula, certo? Aí esse tubo é o primórdio do tubo digestivo, que continua sendo chamado de arquêntero, tá? Mas é o primórdio do tubo digestivo, um tubo digestivo embrionário. Em alguns animais, o blastóporo surge, dá origem à boca e depois surge o ânus, tá? Que é o desenvolvimento que a gente chama de protostomado, né? O desenvolvimento protostômico. Ou então, o blastóporo forma o ânus e depois vai formar a boca, que é o que a gente chama de desenvolvimento deuterostômico. Na hora que eu formo esse tubo digestivo, eu crio 2 tipos de tecidos, né? Porque agora eu tenho um tecido que recobre o corpo, recobre a superfície da blástula,
e um tecido que recobre o tubo digestivo, ou o saco digestivo, que aqui está representado de azul e amarelo. Esse tecido que recobre a blástula é chamado de ectoderma. Certo? Tecido que recobre por fora, que está representado de azul. E esse tecido que recobre por dentro é chamado de endoderma, ou tecido de dentro, tá? Que é esse que está amarelinho. Então você tem ectoderma por fora e endoderma por dentro. Os dois são derivados do blastoderma, tá? Os dois são derivados do mesmo tecido, que é o blastoderma. Em alguns animais isso aqui continua, esse processo continua. E aí entre o tubo digestivo e a capinha de células, ou seja, entre o endoderma e o ectoderma, vai se formar um terceiro tecido embrionário, que é esse que está representado de vermelho. E ele é chamado de mesoderma. Ou seja, tecido do meio. Meso é meio, né? Tecido que fica no meio. Então você tem ectoderma por fora, endoderma por dentro e mesoderma preenchendo, né, essa cavidade aí entre o endoderma e o ectoderma. Bom, e como eu falei, esse mesoderma, ele pode ainda inflar, né? Ele pode se encher de líquido e se transformar em uma, duas, às vezes 3 cavidades. E essas cavidades do mesoderma também vão contribuir para o desenvolvimento embrionário do animal. E ele vai gerar uma terceira estrutura que o organismo tem, que é o celoma. Que é uma cavidade dentro da cavidade. Lembra que a blástula tem uma cavidade que é a blastocele, e dentro da blastocele pode surgir uma segunda cavidade, que é o celoma, que é a cavidade que forma quando o mesoderma se expande, certo? Então, esse celoma, ele pode ser desenvolvido de 2 formas principais, né? Ou seja, o mesoderma, ele pode surgir de 2 formas principais. Então, o mesoderma, ele pode derivar das células do próprio blastóporo. Então, você tem aqui, ó, onde eu estou apontando, o blastóporo, as celulinhas do endoderma do blastóporo multiplicam e geram uma massinha de células que depois se expande em direção à blastocele e forma o mesoderma, tá? Então, o mesoderma pode derivar do próprio blastóporo. A gente costuma falar assim, deriva do lábio do blastóporo, ou seja, da margem do blastóporo. E esse tipo de desenvolvimento do mesoderma é chamado de esquizocelia. Porque o mesoderma deriva do blastóporo. E aí, depois que o mesoderma ocupa a blastocele, ele expande e se transforma nessas bolsinhas que são chamadas de bolsas celômicas, ou celoma propriamente dito. Então, esse tipo de desenvolvimento do mesoderma e do celoma é chamado de esquizocelia. Agora, o outro tipo de desenvolvimento, que é esse daqui, ó, o mesoderma, ele forma de bolsas que se expandem do próprio tubo digestivo. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o próprio tubo digestivo, ele se evagina ou invagina, depende de onde você está olhando, mas ele forma uma bolsa, ou 2, ou às vezes 3 bolsas, e essas bolsas se desprendem do tubo digestivo e vão formar o mesoderma já na forma de bolsinhas. E esse mesoderma na forma de bolsa é chamado de celoma. A grande diferença entre esses 2 tipos de desenvolvimento é que quando você tem o desenvolvimento esquizocélico, não necessariamente o mesoderma que está nascendo ali da margem do blastóporo pode inflar e gerar uma bolsa. Ele pode ficar na forma de massa, ou depois ele pode virar uma bolsa. Agora, quando o desenvolvimento é enterocélico, ou seja, deriva do tubo digestivo, aí ele já vem na forma de bolsa.
Porque você imagina que o tubo digestivo, ele vai evaginando, e pum, ele solta bolsinhas, bolinhas, né? Esferinhas de celoma. Então, ele já nasce, o celoma já nasce na forma de bolsa. Não tem como nascer na forma de massas. Aqui não, aqui pode formar uma massa e depois essa massa pode se expandir em bolsas. Tá? E isso é muito importante, porque a gente vai ter aqui alguns animais, mas não vão ter formação de celoma. O mesoderma, ele só vai multiplicar e preencher a blastocele, formando uma maçaroca de células, que é chamado de parênquima. Então, esse animal ele é chamado de animal acelomado, ou seja, ele não tem celoma. Então, ele não tem uma cavidade interna do corpo. Agora, os outros animais, eles são chamados de celomados. Ou seja, o celoma, ele dá origem a uma cavidade interna do corpo, que é a cavidade que futuramente vai estar ocupada pelos órgãos, né, os órgãos do animal. Mas essa cavidade do corpo, que é chamada de celoma, ela deriva desse inflamento do mesoderma, que pode ser tanto do mesoderma esquizocélico ou um mesoderma enterocélico. Ambos são celomados. E você ainda tem um terceiro tipo de formação de celoma, que é um celoma que é chamado de pseudoceloma, que é um celoma falso. Onde você tem uma cavidade que é gerada pelo mesoderma, só que esse mesoderma ele não forma uma bolsa, ele só recobre no ectoderma. E a cavidade que se forma, ela é, na verdade, uma blastocele retida, né? A blastocele permanece, que é essa parte branca que vocês estão vendo, onde está indicado pseudoceloma, e o mesoderma só vai recobrir o ectoderma, ele não recobre o endoderma. Vocês veem aí que na parte amarelinha, que é o endoderma, a parte amarelinha, que é o endoderma, não tem mesoderma, não tem uma camada vermelha. Essa camada vermelha está restrita ao ectoderma, certo? Então, esse celoma é chamado de pseudoceloma. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nesse momento da formação do blastóporo, você pode identificar o que esse blastóporo vai dar origem lá na frente. Então, o destino do blastóporo vai dividir os animais em protostômios e deuterostômios. Se esse blastóporo der origem a uma boca, você diz que esse animal é um animal protostômio. Ou seja, primeiro surge a boca, o blastóporo dá origem à boca. Se esse blastóporo der origem ao ânus, você diz que ele é um animal deuterostômio. Ou seja, o blastóporo deu origem ao ânus e a boca surge depois, numa segunda abertura. É só lembrando que essa formação do blastoma vai variar de acordo com o tipo de célula-ovo, tá? Se é isolesto, mesolesto ou telolesto. Se for isolesto, vai realmente aparecer um buraco redondo. Se for do tipo mesolesto, o blastóporo ele tem forma de boca fechada, tá? Como se fosse assim, ó. Tá? Então não é assim, ó. Assim seria isolesto. E o telolesto não se forma blastóporo na forma de boca, nem de boca fechada. O que forma é uma linha, forma uma fenda ao longo de toda a superfície do disco. E essa fenda é análoga ao blastóporo. Tá? É como se fosse o blastóporo pressionado na forma de um disco. Se você não sabe de que animal é aquele, né? Só você tem que seguir o desenvolvimento embrionário para saber o que vai dar, se ali vai virar o ânus ou se ali vai virar a boca. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Certo? Então, no processo de gastrulação, a gente tem essas três coisas importantes que vocês precisam pelo menos ter uma ideia que acontece, tá? Não é importante decorar, mas só entender que acontece. Formação do tubo digestivo, formação dos 3 tecidos embrionários e formação do celoma a partir da mesoderma.